eu sou a Ana Elise, sou profissional da área de RH, venho atuando nessa área já tem alguns anos. Atualmente eu sou consultora na Blaze Consultoria RH, onde eu atuo diretamente com processos de recrutamento e seleção. Recebi então esse convite do CIE, quero aproveitar para agradecer, por mais uma vez a gente estar nessa parceria de poder fazer algumas trocas, de conhecimento, trocar um pouco de bagagem. E então recebi esse convite para vir falar um pouquinho sobre como se preparar para processos seletivos. Então a ideia é trazer algumas dicas, alguns pontos que eu acho que são bem importantes e que ao longo aí dessa minha atuação dentro de processos de seleção eu venho observando. Então tem alguns pontos que acho que são bem importantes de poder dividir e compartilhar para ajudar, com a ideia de poder ajudar os profissionais a se prepararem um pouco melhor para o momento do processo de seleção. Quero começar então falando um pouquinho sobre o currículo, não tem como falar em se preparar para o processo seletivo sem a gente falar em currículo. Afinal de contas, o primeiro passo, o primeiro contato que o recrutador tem com o candidato é através do currículo que ele envia. Então é super importante o currículo estar bem alinhado, o currículo estar atualizado. Sempre que for enviar o currículo para uma posição, para uma vaga, revisar antes. Olhar se as informações estão completas, olhar se as informações estão atualizadas, se saiu recentemente do último emprego, se colocou a data de saída, se o telefone de contato, o e-mail estão atuais. Então, informações que são básicas, mas que às vezes a gente acaba deixando passar despercebido. É algo que é bem comum, assim, a gente pegar algumas informações não atualizadas. Então esse cuidado é sempre super importante. Então essa revisão no currículo para mandar ele sempre atualizado também pode ser feita com base no perfil da vaga para a qual você está encaminhando o teu material. Como assim? Toda vaga tem uma descrição. Tem uma descrição de qual o papel daquele profissional, quais são as atividades que vão ser de responsabilidade do profissional. Se eu tenho a descrição das atividades, vale eu olhar com atenção, vale eu ler com atenção para verificar se todas aquelas atividades fazem parte da minha bagagem, da minha experiência, da trajetória que eu já tive. Se eu tenho todas aquelas experiências que está ali na descrição, vale muito eu conferir no meu currículo se eu trouxe todas essas experiências, todos esses conhecimentos para o meu currículo. Porque é muito comum, às vezes, a gente ter uma experiência, ter um conhecimento e acabar não colocando no currículo para não ficar com muita informação. E às vezes, para uma posição específica, para uma vaga específica, aquele conhecimento ele é importante. Então, se está ali na descrição da vaga, aquele conhecimento, aquela experiência, é porque para aquela posição ele é importante. Então, inclua no currículo antes de enviar. Coloque que você tem aquele conhecimento, que você tem aquela experiência, porque isso com certeza vai contar a teu favor no momento em que o teu currículo chegar até a mão do recrutador. Acho que essa é uma das principais dicas em termos de manter o currículo bem atualizado, com as informações bem alinhadas ao perfil, à vaga que você está concorrendo. Passando para a próxima etapa, o que seria o próximo passo de se preparar? Encaminhou o currículo para a posição, recebeu o retorno para evoluir no processo, para participar de uma entrevista, de ter andamento aí em relação à seleção. O próximo passo é olhar de novo o currículo, mas agora olhar com um olhar já um pouco diferente, olhar para tentar resgatar um pouco da tua trajetória, para poder rever a tua história. Por quê? Porque isso facilita no momento de tu contar a tua história para o recrutador. Porque tu acabou de ler, tu acabou de revisitar a tua trajetória, de olhar lá atrás o que tu fazia na tua primeira experiência, o que tu fazia depois, quais eram as tuas atividades no teu no emprego que veio depois, e vir fazendo essa leitura, de começar lá da primeira experiência até a última, que vai ser a mesma ordem que tu vai contar para o recrutador a tua trajetória. Então, no momento em que tu revisita isso, que tu relê, que tu tira um tempo para olhar para tudo que tu já viveu, isso vem para tua memória mais recente. E isso facilita muito na hora de contar pro recrutador toda a tua bagagem. Porque tu recentemente olhou tudo aquilo, tu revisitou. Então, isso vai facilitar muito na hora de trazer as informações com mais clareza. Outra dica que é super importante, que eu acho que é muito válida, na verdade, é poder pegar um papel e a caneta e escrever tudo que tu já fez
além do que está no teu currículo, porque no currículo a gente tem um espaço limitado para colocar as informações, é o primeiro contato que a gente tem com o entrevistador, né? A gente não precisa contar tudo ali no currículo, né? O currículo é para a gente passar as nossas principais experiências, nossas principais atividades, nossos principais conhecimentos. Mas tem outras atividades que a gente fazia também que eram complementares da nossa atividade. Então é super importante pegar em um papel, muito válido em termos de trazer para a memória recente também, pegar o papel e a caneta e escrever tudo que tu já fez. Né? Como é que era a minha rotina, como é que era o meu dia a dia. Escreve, né? Escreve bastante, porque a escrita ela vai ajudar com que tu lembre com mais facilidade. E daqui a pouco essas informações que tu trouxe a mais, além do que está no teu currículo, vão te ajudar lá na hora da entrevista a responder alguma pergunta. E o fato de tu ter retomado, ter relembrado essas atividades, vai facilitar muito que tu consiga trazer a informação, a resposta de uma forma mais rápida e com mais e de forma mais clara também. Então essa é uma outra dica, né? Escrever no papel tudo que a gente já fez, tudo aquilo que a gente já vivenciou, tudo que fazia parte do nosso dia a dia, ajuda muito na hora da entrevista a gente poder trazer as informações de forma clara, de forma mais rápida, não precisa ficar aquele tempo pensando para resgatar o que a gente já viveu lá atrás, porque às vezes faz muito tempo. Então essa é uma dica que sempre ajuda bastante. Bom, a gente já fez o currículo, já mandou, revisou o currículo, tô pronto para contar a minha história. Qual é o próximo passo? O próximo passo é ir para entrevista. E aí a gente tem hoje dois formatos diferentes de entrevistas acontecendo, né? Eram dois formatos que já tinham, que são as entrevistas presenciais e as entrevistas que acontecem de forma online. Porém, hoje a forma com que elas acontecem acabou mudando um pouco, né? O volume que tinha-se antes de entrevistas presenciais era muito maior do que as entrevistas online. E esse papel se inverteu. Hoje, a grande parte das entrevistas acontecem de forma online e pouquíssimas entrevistas estão acontecendo de forma presencial. Quando acontecem, normalmente é uma última etapa para ter aquele último olho no olho ali decisivo com o candidato. Então, hoje as entrevistas estão acontecendo de forma online. Se a minha entrevista vai ser de forma online, o que eu preciso preparar, o que eu preciso fazer para estar pronto para aquele momento? Primeiro passo, quando conversou com o recrutador, quando o recrutador informou, né, a entrevista vai ser online, já tenta perguntar qual é a plataforma que ele vai usar, qual é o aplicativo, para que tu já tenha essa informação prévia. Por quê? Vai baixar, já vai verificar, vai ver se tu precisa atualizar algum programa, se tu tem o programa que vai ser utilizado, porque pra te não fazer isso lá na hora, né? Quando for entrar, ver que, bom, não tá dando, preciso baixar algum programa, preciso atualizar alguma coisa no meu computador, no meu celular, enfim. Acho que uma dica também é sempre tentar fazer pelo computador. Normalmente a qualidade fica melhor, então, mas se não tiver o computador, faça pelo celular, mas verifica isso antes, testa antes, né? Qual é o aplicativo, qual é a plataforma que vai ser usada. Normalmente vocês vão receber o link um pouco antes. Acessa lá, vê se tá tudo ok, a câmera tá funcionando, o microfone tá funcionando. Vale até convidar alguém, pedir para algum familiar, algum amigo para testar junto, né? Faz um bate-papo rapidinho ali para ver se fluiu bem a conversa, não ficou cortando, se o vídeo funcionou bem, para não ter surpresas na hora da entrevista e acabar atrasando ou daqui a pouco não conseguir acessar e perder uma oportunidade de contar a tua história e de te apresentar para a empresa. Então, tenta sempre verificar antes, testa antes, para na hora estar com tudo prontinho, tudo certo e não ter nenhum atraso, conseguir ser pontual para esse momento. Outra dica bem importante em relação à entrevista online é levar essa entrevista da mesma forma com que tu faria uma entrevista presencial. O que isso quer dizer? É se preparar desde a apresentação pessoal, se arrumar como se tu fosse para a entrevista de emprego de fato. Não é porque eu tô em casa que eu vou fazer entrevista de pijama, que eu vou fazer entrevista de qualquer jeito. Então, como é que eu iria, né? Nós mulheres iríamos trocar de roupa, iríamos nos maquiar? Faça a mesma coisa. Os homens iriam tomar um banho, se arrumar? Faça a mesma coisa. Faça exatamente o que você faria se estivesse indo para uma entrevista presencial. Se prepare da mesma forma em termos de apresentação pessoal. Além disso, né, a questão do espaço onde tu vai estar para poder fazer a entrevista.
Acho que a principal dica, assim, que facilita muito para não ter erro é tentar usar um fundo sem nenhuma outra informação. Um fundo claro, onde não tenha outras informações. Tenta pegar uma parede de casa, arrumar uma forma que se consiga se posicionar bem, deixar o computador ou o telefone parado de uma forma estável para não ficar aquela tremendo muito, né? E eu digo a questão do fundo porque às vezes pode pegar um fundo que tá um pouco bagunçado ou tem muita informação e isso acaba distraindo o recrutador, ele não conseguir prestar tanta atenção em ti porque tem muita informação na volta, então isso pode acabar atrapalhando. Então tenta sempre ter um fundo com o menor número de informações possíveis. Se for, eu tenho meu escritório onde eu costumo trabalhar, assim, tem algumas coisas no fundo, mas estão ligadas à minha área profissional, tranquilo, também dá pra fazer, não precisa necessariamente ser um fundo que não tenha nada, um fundo branco, mas tente utilizar um fundo onde não tenha muita informação, porque isso vai ajudar para que tu te concentre e também para que o recrutador consiga prestar atenção e focar bem em ti, sem tanta informação. Outra dica que eu acho que também é bem válida, né, em relação à entrevista online. A gente sabe, né, nós recrutadores sabemos que a maioria dos profissionais hoje estão em casa, né, não tem, muitas vezes os filhos, sobrinho, estão sem escola, estão em casa, então a família está toda em casa, então tende a ter mais barulho, tende a ter mais pessoas falando, e isso pode atrapalhar. Então tenta tirar nesse momento, achar um espaço onde tu fique de uma forma mais reservada, onde não tenha tanto barulho, onde não tenha tantas interrupções. Conversa com a família, explica que tu tá indo pra uma entrevista, que pode ser o teu próximo emprego e que tu precisa dessa colaboração para que não tenha tantos ruídos, para que não tenha tanto barulho, para que isso não te disperse, te desconcentre e nem disperse e atrapalhe também quem tá te ouvindo, né, e tentando entender e conhecer um pouquinho do teu perfil para poder evoluir no processo. Então, tem filho pequeno, tenta ver se alguém pode ficar com ele aquele tempinho que tu vai estar na entrevista, tenta conciliar um horário que seja um pouco mais tranquilo. A gente costuma ter essa flexibilidade em relação aos horários, a gente tem uma agenda limitada, mas ao mesmo tempo, normalmente o recrutador ele tem a flexibilidade, né, e principalmente nesse momento, a sensibilidade de entender que a gente precisa se adaptar. Mas então faça esse esforço, esse olhar de tentar pegar um horário onde tu vai estar com um ambiente mais tranquilo, com menos barulho, com menos pessoas, né? Pra pedir pra quem tá junto, tentar manter o silêncio, tentar por aqueles minutos ali, né? Vai ser 15, 20, 30 minutos de entrevista, onde tu precisa estar concentrado e estar inteiro ali para poder contar da melhor forma a tua experiência, a tua trajetória e te apresentar pro recrutador. Eu acho que quando a gente fala de entrevista online, essas são as principais dicas, né? Testar antes o aplicativo, a plataforma que vai ser utilizada, ter uma boa apresentação, exatamente como se tu estivesse indo para uma entrevista presencial, e também cuidar com o volume, com os ruídos na volta, né? O volume da voz de quem tá conversando, de quem tá por perto. Pode ter interrupções? Pode, é natural, às vezes vai ser difícil de tentar tirar 100%, né, todo o movimento que tem à volta, mas tenta amenizar isso ao máximo para que isso não te prejudique. Bom, isso acho que em termos de entrevistas online. Quando a gente fala de entrevista presencial, né, não vai mudar muita coisa, mas a gente vai ter alguns cuidados que vão ser um pouquinho diferentes. Para a entrevista presencial, acredito que comece sempre um dia antes do preparo, né? Que é aquele preparo de já pensar que roupa que vai usar, né? Como é que roupa que eu vou ir, já deixar separada, ver se tá tudo prontinho, se tá tudo certo, para não chegar na hora e pegar a roupa e daqui a pouco não gostou, enfim, acabar perdendo um certo tempo na hora de se arrumar. Então já deixa tudo pronto, tudo separado. Tenta ter uma alimentação leve para não ter nenhum desconforto. Tentar ter uma boa noite de sono. Isso tudo vai ajudar para que tu baixe um pouco mais a ansiedade, um pouco mais o nervosismo, esteja um pouco mais tranquilo no momento da entrevista. Né? Um dia antes já verifica qual é o caminho que vai fazer, como é que vai se deslocar até o local da entrevista, para já se planejar, já se organizar, para chegar na hora, chegar um pouquinho antes lá, né, uns 10, 15 minutos antes, e aí na hora já tá preparado, já chegou, já conseguiu respirar, já deu para se concentrar e tá pronto para entrar para entrevista. Então, os preparos para entrevista presencial começam um dia antes.
né? Hoje, no momento em que a gente está vivendo, todos os cuidados que tu toma em casa, quando tu vai no supermercado, na farmácia, tu vai tomar quando tu vai até o teu local de entrevista também. Então, os cuidados básicos que a gente está precisando tomar hoje em relação a tudo que está acontecendo, precisam ser tomados também no local onde tu está indo para entrevista. Então, é se preparar, né? Um dia antes, se planejar para aquele momento, né? Chegar um pouquinho antes para te ter um tempinho para poder te concentrar, né? Respirar, não chegar correndo e já entrar. Então, tudo isso vai contar, e se tu te planejar e tu te organizar, isso vai contar a teu favor. Então, acho que quando a gente fala de entrevista presencial, aí a gente está falando, né, desses principais cuidados. Em termos de apresentação, tentar ter sempre uma boa apresentação, né? A tua imagem vai falar muito de ti, então que imagem que tu tá querendo passar? Né? Que vaga é essa que tu tá concorrendo? Que vaga é essa que tu tá indo buscar? O que esse profissional precisa ter? Como é que esse profissional se apresenta? Né? Então, que imagem que tu quer passar enquanto ser esse profissional que a empresa está buscando? Então, pensar na tua apresentação pessoal muito focado com o perfil da vaga que tu está buscando. Né? O que eu quero passar, que informação que eu quero passar, como é que eu quero me apresentar. Então, ter sempre esse cuidado também é importante. Além disso, acho que são as principais, né, dicas aí que a gente pode dar em relação a se preparar para esse momento. Acho que é sempre válido a questão de estudar a empresa também, né? Que empresa é essa para qual eu estou indo concorrer a essa vaga, entender um pouquinho do negócio da empresa, como é que ela está posicionada no mercado, o que está acontecendo nesse segmento. E com essas informações é super importante porque muitas vezes pode acontecer de na entrevista o recrutador perguntar, né, o que tu conhece da empresa. E é legal quando tu escuta do candidato e consegue ver que ele foi atrás da informação, que ele nunca ouviu falar da tua empresa talvez, mas que ele foi buscar informação, que ele foi buscar conhecer a empresa, que empresa é aquela ali, de que forma ela se posiciona, como é que ela tá no mercado, qual é o tipo de produto, qual é o tipo de serviço que ela oferece. Então, ver que teve um interesse, que teve uma preocupação, vai contar também de uma forma bem positiva em relação ao recrutador. Então, isso também é algo bem importante. Quando se trata de consultorias, muitas vezes as consultorias não podem abrir, né, qual é a empresa, porque a vaga precisa ser trabalhada de uma forma sigilosa por diversos motivos. Quando a gente não pode abrir qual é a empresa, quando tu não consegue ter essa informação, tenta buscar outras informações que possam te ajudar. Qual é o segmento que a empresa trabalha? Qual é o tipo de produto que ela vende? Né? Então, tenta buscar outras informações que possam te ajudar a buscar informações de mercado também. Né? Bom, se eu sei qual é o segmento, como é que esse segmento está hoje? Né? O que tem de novo nesse segmento? Como é que esse segmento está passando por esse momento que a gente está vivendo? Né? Como é que ele está posicionado no mercado? Então, tentar buscar essas informações, porque isso pode te ajudar também no momento da entrevista. Bom, não sei a empresa, não sei o segmento. Pega a descrição da vaga, aquela descrição de perfil, e foca na descrição do perfil. Qual é o profissional que essa empresa está buscando? E aí tenta se alinhar e tenta se apresentar exatamente de acordo com aquilo que a empresa está buscando. Qual é o perfil, qual é os conhecimentos que precisa ter, e se posiciona dessa forma. E à medida que a empresa for trazendo mais informações, à medida que durante o processo tiver mais acesso às informações em relação ao segmento e empresa, vai buscando essas informações para as próximas etapas, para estar mais preparado e estar por dentro do que está acontecendo, para mostrar que se interessou, que buscou a informação e que de fato está preparado para esse momento da seleção. Acho que as principais dicas que eu posso dar e contribuir são essas. Tem mais um ponto que acho que também é relevante, que é a questão do primeiro emprego, né? Muitas vezes as pessoas, bom, mas eu não tenho, né? Esse é meu primeiro emprego, eu não tenho uma experiência, eu não tenho uma trajetória para contar. Bom, se tu não tem uma experiência, uma trajetória ainda para contar, tenta buscar as informações, né, de vivências que tu teve com a tua família, na escola, na faculdade, uma viagem com amigos que tu fez, né? Olha, eu costumo fazer planejamento financeiro da minha família. Como é que tu faz esse planejamento financeiro? Então, tenta buscar essas informações. A gente fez uma viagem, foi eu que organizei toda a viagem, fiz todo o planejamento, fiz todo o roteiro. Bom, como é que tu fez isso? Então,
todo e qualquer projeto, toda e qualquer atividade que tu tenha feito, mesmo que não seja de uma forma profissional, mas que conte um pouquinho de ti, do teu perfil, pode agregar na hora de tu contar na entrevista. Não vai colocar no teu currículo, mas vai poder contar na entrevista algumas coisas que tu vivenciou, que contam um pouquinho de como tu costuma conduzir as coisas, de como tu costuma te posicionar e como é o teu perfil. Então, essa também é uma dica que pode ajudar bastante em relação aos profissionais que ainda estão buscando o primeiro emprego, que estão começando a buscar esse primeiro emprego. Acredito que as principais dicas que eu tenho para dividir são essas, né? Quero agradecer muito ao convite do CIEA, né? Acho que foi uma boa oportunidade de poder dividir e poder compartilhar um pouco de conhecimento e saber que pode estar ajudando alguns profissionais com algumas dicas. Então é isso, muito obrigada e eu fico por aqui.